Então, boa noite. Vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Só que antes vamos ler uma paginazinha deste livro, Lampadário Espírita, do Divaldo e da Joana de Ângeles, chamada Oportunidade Excelente. Tá? Essa página é bem para o público espírita, tá? Bem para nós mesmos. Que muitas das páginas da nossa codificação era para todos, mas de vez em quando vem alguma coisa em direção ao espírito, tá? Vamos lá? O nome até já fala mais ou menos sobre o que a Joana vai nos contar aí. Lampadário Espírita, né? O livro, e o capítulo é Oportunidade Excelente, que é o 15. Embora a insegurança que teme por conduzir o teu comportamento, levanta o ânimo e para a reformular os conceitos de modo a reincitares a marcha pela trilha da redenção. Só uma coisinha, essa página eu passei na semana passada e repeti ela hoje para quem pudesse salvá-la para acompanhar a leitura. Senão é só ouvir, tá? Nós não vamos comentar, não. Vamos só ler, tá? A Elisa está lendo pausadamente para a gente absorvê-la, né? Vamos lá. Detente a considerar a dádiva da oportunidade, excelente destes dias, e empenha-te no aproveitamento das horas. Renasceste na terra, assinalado por nobres compromissos a atender. Passa o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou, ensejando-te a concretização das tarefas que devem constituir a razão da tua existência. Refere-te a dificuldades e anota as decepções, impregnando a mente com os miasmas da revolta injustificável, embrenhando-te hora a hora pelo matagal das aflições. Os deveres, diante disso, parecem descoloridos e a própria vida destituída de objetivos dignos de vividos. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé clarificadora, qual a espírita. Parece-te loucura. Como loucura a muitos parecia a total doação do apóstolo Paulo aos postulados do cristianismo nascente. Bom, a única coisa que eu vou comentar é esse parágrafo aí. Poxa, a gente pensa, o que é que você é? Estou tentando ser espírita, né? Estou procurando ser espírita. Não, nós somos espíritas. Tá? E como a Joana está falando aqui, a dedicação exclusiva, realmente, por nossa parte, é complicado, realmente. É muito difícil. Porque o espiritismo é o cristianismo, nada mais que isso. E como o Paulo falou em uma das suas cartas, como é que fala? A palavra da... Não, a palavra da cruz é loucura, né? É loucura. Ou seja, seguir o Cristo imperante no nosso mundo, tanto naquela época como hoje, parece ser loucura. Parece ser loucura. Mas, né, é o caminho, é o nosso caminho. Nós já estamos nele. Tá? Conforme ela falou nos outros parágrafos atrás, nós temos a nossa pequena missão a cumprir. Tá? As aflições do mundo vão sempre existir. Que é quando a gente fala que o Espiritismo é o consolador prometido. Que ele esclarece e consola esclarecendo. Veja bem, nós falamos que ele é o consolador prometido, nas palavras de Jesus. Só que ele não veio tirar a dor, o sofrimento. Ele veio nos mostrar como devemos caminhar com os problemas do nosso lado, com as nossas aflições, que deixam de ser aflições, para nós entendermos que são os problemas do dia a dia, criados unicamente por nós, somente por nós. Tá? Então, o Espiritismo
voltando ao cristianismo, a palavra da cruz é loucura. A doutrina espírita, às vezes, para nós também é loucura, que é meio complicado, né? Vamos lá. A concessão de um corpo sadio, feita a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa, na atualidade, dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. Muitos, aquinhoados com essa mercê, distraem-se na busca desenfreada de segurança social. Atêm-se outros à alfândega das migalhas reluzentes de aquisição enganosa. Diversos rebocam-se no baú dos gozos animalizantes, opiados pelas trivialidades, para despertarem todos, mais tarde, sofridos e desventurados, entre remorsos indescritíveis ou alucinações dolorosas. Ou então, o que a gente não considera loucura, né, que está falando aí, né? Aquisições, gozos animalescos, etc., né, trivialidades. Ainda falou opiados pelas trivialidades, ou seja, nós ficamos assim, abobalhados, né, drogados pelas trivialidades. Né? Olha o que a Joana vai falar agora aí para a gente. Isto, sim, são loucuras. Nos fazem mal, né? Então não é o certo. Mas vamos lá. Campeiam, no entanto, abundantes oportunidades de toda procedência e qualidade para quem deseja utilizar o prêmio da reencarnação, doando seus místeres elevados. O desequilíbrio dos cardos deve constituir-se força de estímulo na continuidade da peleja. O malogro dos que sucumbem pode transformar em encorajamento para o próprio prosseguimento. O gume que dilacera e destrói a vida é a arma salvadora nas mãos hábeis do cirurgião. O ofício que mata empresta tóxico para antídotos salvadores. Não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Jesus é o mesmo para todos, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. Exaltou-se o mais quando desprezado. Atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça quando repelido pelos que amava. Trocou de boamente um sólido resplendente por uma cruz de ironia e aceitou uma cana mesmo? Uma cana imunda em caricata deprimente de certo. Caricatura deprimente. Do rei, aquele cetro do rei. Sem, todavia, ridicularizado fazer-se ridículo, ou desprezado parecer desprezível. E ele que nada devia, recorda-o e segue as duas traves abençoadas em madeiro que receberia sua lenta agonia e colheria na forma de braços sobre a terra o suor de sangue. Ele as transformou em símbolo de redenção, que continua atual na hora presente, escondidas no imo de cada um, com o martírio oculto, atestar a fidelidade e o amor a ele. Na incomparável e excelente oportunidade da atual reencarnação, com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Bom, essa paginazinha, acho que é para nos lembrar, conforme ela fala ali, né, dessa questão das aflições. Né? Todos nesse mundo teremos nossas aflições, mas se nós não caímos nas malhas do mundo, conseguimos andar junto a elas, sem cair nelas,
nós vamos conseguir algo melhor para nós. Não é ser egoísta, né? E quando nós estamos bem, né, todos que estão também ao nosso lado podem também usufruir disso aí e aprenderem com isso. Né? Qual a página do Bom, então nós Evangelho? estamos no item Peraí. 4 do Evangelho. Qual a página do Evangelho? É difícil de responder, porque cada um tem um Evangelho diferente. Se for esse aí, igual que o Afrânio mostrou, nós estamos na página 107. Se não for igual a esse, é o capítulo 5, item 4, causas atuais das aflições. Elisa, o meu é na página 111, até assim é diferente. Mas olha só, gente, é igual o dele. 111, igualzinho, mas 111. 107 aqui. O Luiz Guilherme colocou aí, capítulo 5. O Mário pediu para alguém aí, né, Mário? Para no final orar também para a pessoa, né, Mário? Falou, seu Roberto? Não sei se você ouviu, está escrito aí no Para chat. incluir o nome de Diniz Augusto Corujas. Ele está com um tumor no fígado e irá fazer uma cirurgia. Bom, vamos lá? Vamos. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? E nós estamos no item 4, que fala das causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras fora desta vida. Que é interessante que tudo que acontece conosco, meu Deus do céu, eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação. Chutei muita gente, fiz muito isso, ou era aquilo. Que até parece que nesta vida atual nós somos santos. Né? Todo mundo aqui com aquela auréola, naquelas duas asinhas, né? Não erramos nada, não fazemos nada de errado. Olha só que coisa interessante. Então, o Kardec aqui coloca bem, né, causas atuais. Aquele tal negócio, se a gente meter o dedo na tomada, com toda certeza vai tomar um choque. Não é isso? Então, muitos atos nossos, principalmente em relação... Bom, deixa ele falar aqui. Ele fala melhor que a gente. Vamos lá. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Vamos lá. O que é o caráter? Né? Tudo nosso começa no pensamento. O pensamento vai provocar o quê? Os atos, as ações. Esses atos e ações vão se tornar hábitos. E os hábitos vão formar o caráter. Porque, às vezes, né, nós estamos fazendo algo errado, mas nós já estamos tão acostumados com isso, já é uma coisa tão... Para a gente é uma coisa natural. E está errado. Por isso que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos fala sobre essa questão do conheça-te a ti mesmo. Tem muita coisa que nós, né, fazemos e que estamos totalmente por falta desse conhecimento. Nós não procuramos pesquisar quem nós somos. Nós não queremos... Né? Aliás, essa palavra aí, caráter, ética, moral, está um pouco fora de moda. E às vezes nós estamos escorregando por aí também. Nós devemos prestar atenção nisso. Então, o Kardec já coloca logo de cara aqui o caráter. Já é da pessoa. Às vezes nem tão por mal, não. Nem tão por mal, mas, infelizmente. Vamos lá, Inês? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem? Essas três palavrinhas, eles vão prestar atenção nelas. Imprevidência. Ou seja, alguém com o microfone. Está chovendo aí? Deixa eu tirar aqui. Quantas pessoas
Quantas pessoas, né, quantas vezes nós somos imprevidentes? Nós sabemos que o que estamos nos propondo não vai dar certo. Tá? Quantas vezes nós não queremos mudar isso por causa do nosso orgulho? Tá? Outra coisa interessante, né? O nosso orgulho não deixa a gente modificar onde nós estamos vendo que nós vamos quebrar a cara. É a ambição, né? A ambição ela não tem limites às vezes. E fora dos limites, tudo que passa do normal, tudo que tem muito acréscimo, se torna ruim para a gente, né? É o caso da paixão, né? Paixão é tudo que qualquer coisa que a gente acrescente muito em cima é a paixão. Alguém está colocando aí, que é a ética. Ética é o conjunto. A Carla que botou. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, a outra, devo, e a terceira, posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e o que você deve. Mário Sérgio Cortella. Então, legal, Cortella. Agora vamos Paulo. Paulo fala mais claro, que é pequenininho. Tudo posso. Tudo posso, mas nada me convém. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. É isso aí. O Cortella aí, né? Ele dibuiu as palavras do Paulo. Né? Vamos lá, Elisa? Bom, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos, que são suas paixões, né? Quantas uniões... Essa questão do limite é fogo. É o que o Cortella falou aí, que aquela colocou. Essa questão do limite é fogo. A gente não sabe, às vezes, medir nossos limites. E isso pode nos criar sérios problemas. Nós somos muito cheios de caprichos, né? Os nossos caprichos são os grandes geradores de paixão, que o nosso capricho não tem limite. Os nossos caprichos, os nossos desejos não têm limite. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Bom, isso aqui eu acho que entre nós não tem não, né? Ai. Né? Sem comentários. Queria ter escolhido alguém assim, né? Minha esposa é cheia da bufunfa. Nossa Senhora, ia ser muito bom. Mas, infelizmente... A Margarete está por aí, está ouvindo o que você está falando? Não. A porta está fechada. Não, a cachorrinha não deixa eu falar. Entendi. Por isso que você está falando isso. Né? Oi? Hein? Todo mundo foi adolescente. Todo mundo. Ninguém deu um salto. O garotinho mais bonitinho, com ele que aí briga. Depois, 3 meses ou 1 ano, cada um pro lado. Mas era aquele feinho que deveria, né? Tá rindo, Lina? Ai, tô mentindo, é verdade. É isso mesmo. Bem. As pessoas até comentam que não conseguem entender as nossas escolhas, né? Principalmente as sogras. As sogras não conseguem entender. Vocês me desculpem a palavra ser assim um pouco, não com um intuito hilariante, mas sim, por exemplo, o preconceito que existe, né? Às vezes casais, a loira gosta do negro, ou se o negro ofende a palavra, me desculpe, a cor preta, que hoje em dia está uma situação muito gritante. Mas eu vou usar meio termo, café com leite. Tá? E o pessoal aí fica cheio de... Mas porque é aquela alma do caminho daquela criatura, ou dele ou dela. E fica aí uma
burunfum, fada-gota sem precedentes. Desculpa aí. E a alma não tem cor. Né? A alma tem princípio. princípio. Nós não sabemos que nós somos em outras encarnações. Né? Se alguém que veio da Europa, logicamente, deve ter sido bem branco, com olhos azuis, olhos verdes. Hoje está aqui moreninho. Roubaram meus olhos azuis. Pois é, moreninho, alguém pegou meus queimadinho. olhos azuis. Um né? Então é isso aí, a gente não pode nunca fazer, é um julgamento que a gente infelizmente às vezes faz, mas não podemos fazer. O espírito não tem cor. Você acabou de comentar aí há poucos minutinhos, né, Poxa, eu esqueci até a palavra, mas esqueci mesmo. Você falou uma coisa interessante aí atrás em relação a isso que nós estamos conversando. Você sabe a origem, porque você tem sangue azul. Você sabe qual é a origem, o porquê? Você acabou de falar, o europeu é branquinho. Não sabe? É porque o pessoal olha, aí vê, poxa, olha aquela... veia. Né? Porque a velocidade sanguínea no corpo é imensa. Aí então o pessoal está vendo só o sangue venoso. Azul, azulzinho. É porque na pele fica azulzinho, aqui na pele, então, olha. Porque o pessoal, os príncipes, só viviam, né, em castelos. E o povão estava lá. Lá no sol. Onde eu ficava. Vamos lá? Se acha. Você se acha? Quantas dissensões... Quantas dissensões e funestas desculpas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Olha só, isso aqui vai entrar na questão das guerras. E o que é pior, né? Porque em 2002, quando o Divaldo foi convidado para ir à ONU, a ONU convidou 700 e poucos líderes religiosos, porque a ONU descobriu não, fez um estudo aprofundado e viu que a maioria das guerras era devido à falta, né, de aceitação de uma religião para outra, essas ideias, você está falando aqui, né, de dissensões e funestas disputas. E nós vemos que continua isso. Isso aqui está falando também, a gente botar isso dentro de casa. A gente sabe que, poxa, nossa família é um laboratório, quantas discussões, disputas dentro da própria casa, que estamos falando aqui, que poderia ser evitado com uma simples palavra, silêncio. Né? O Chico Xavier que recomendava, né? Vê que o negócio está pegando fogo, enche a boca com um copo d'água e conta até 10. Aí já deu tempo de passar o negócio. Então, isso aqui, olha só, estamos falando de dentro de casa, do nosso lar, estamos falando das guerras e estamos falando da questão religiosa. No Espiritismo não deveria haver isso, mas agora tem Centro Espírita Kardec Rede Vivo, como que é? Aquele que eu adoro, Elisa, o da Jesus Histórico. Vamos fazendo. Um só fala sobre Kardec, não aceita Chico Xavier. Existe tanta separação dentro da doutrina que não é parte da doutrina. Isso aí não tem nada a ver com a doutrina. Isso é parte do movimento espírita. E isso nos prejudica demais. Demais. Porque a lei aqui não vê isso, mas a lei lá em cima está atenta a isso. Se nós viemos aqui para unir, por que fazer essas separações? Frank, você está falando hoje, saiu na rede social, um eminente escritor brasileiro, ele não mora no Brasil não, mas ele é lá fora, muito conhecido internacionalmente, ele chamou os cristãos brasileiros de talibã. Você vê como Jesus é perseguido até hoje, e as pessoas que se dizem cristã se tornou, né, um revolucionário, né, em decorrência dessa situação toda que a gente está vivendo aqui na nossa nação. É por isso que eu acho que a política e a religião não podem andar juntas. Eu estou falando escritor, Elisa, não falei político. Não, mas olha só, o que transforma o cristão
num talibã, num revolucionário. Ah, o São pessoal precisa saber. ideias, O são pessoal ideias precisa e saber o que é o atitudes, Talibã. Isso aí. entendeu? São ideias e atitudes extremistas, Sim, entendeu? sim, E sim. isso engloba um contexto que você não pode, você tem que ter uma sociedade pautada em princípios, que é o que está faltando hoje em dia, educação familiar, um grupo familiar coeso, né? Isso aí nem pautado na religião. Vamos botar lá, coesão social, para depois você ter uma coesão de religião, para depois você ter uma sociedade maior e ampla, centrada, e aí por aí vai, entendeu? Como se fosse uma roda que você senta a primeira, você senta a Sim, segunda, a Eli. terceira e por aí Sim. vai, Mas nós todos entendeu? precisamos raciocinar com esse prisma, com a lógica. Ele não acabou de comentar aí. Se você chegar no texto lá, que acabou de ler, o que é gume? Uma faca de dois gumes. O que é uma faca de dois gumes? O que é precedido? Então, a faca, tá? Corta dos dois lados. Exatamente, está aí, ó. A faca dilacera e destrói. É uma lâmina. Na mão de um cirurgião, ele é necessariamente ele é para extrair. Então a gente precisa raciocinar nesse sentido. O ofício é um profissional. Você tem vários profissionais na área da química, você tem profissional na área da própria ciência médica. Os cidadãos deturpam as coisas. Então ele é um tóxico, é um antídoto e que também salva. Hoje você não tem o canabidiol, que é extraído, você não tem a homeopatia que utiliza a folha, né? Enfim, vem a benefício da sociedade. Desculpa, Frânio, eu não estou só polemizando de maneira alguma, tá? É trazendo à luz da razão que a gente precisa também dar uma refletida, uma raciocinada. É verdade. O que você está querendo dizer é que a gente precisa entender muito bem as coisas. Resumindo o que você está querendo dizer. É necessário que haja um entendimento muito bom sobre as coisas, para evitar o extremismo. Exatamente. Exatamente, é o que ele acabou de falar em relação aí às centro isso, centro aquilo, centro assado, é isso aí. As disputas, né? É isso mesmo. Nós somos cristãos e nós devemos agir como tal. Apesar de aí fora ser jogado outras ideias, nós temos aqui a nossa doutrina que está falando, opa, não é por aí, é por aqui. Né? O que nós falamos, a paginazinha fala lá, da palavra da cruz é loucura. Porque fazer o que realmente a cruz nos ensina, que também a Joana fala, né, que a cruz, que naquela época era para punir os maiores malfeitores, né, no Império Romano, que a cruz, esse castigo da cruz, foi invenção romana, tá? Não era lá dos hebreus, dos judeus, não. E o que virou hoje? Um símbolo da paz, do amor, não é isso? Só que para nós ainda, como a palavra da cruz é loucura, nós ainda às vezes estamos agindo como se agia há 2000 anos atrás. Tem que haver essas modificações. O cristão tem que ser realmente cristão, não é se autodenominar, não. É agir, é exemplificar. E vamos lá. Aí depois nós reclamamos que é da culpa das vidas passadas. Tá vendo? Estamos vendo aí que são 1001 motivos de aflições criadas por nós agora. Né? Vamos lá? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E aí? Hein? Quando nós estamos com ódio, com raiva, ressentimentos, mágoas, e aí por diante, nós já sabemos. Isso não é nem dentro da doutrina espírita. Né? Os médicos aí estão falando o tempo todo, os psicólogos estão nos alertando o tempo todo, e nós conseguimos botar aquele copinho d'água na boca para dar uma segurada, e o que vai gerar? O corpo está bom, mas vai gerar doenças. Nós vamos criar as doenças. É o extremismo pessoal isso aí, né? É. Nós sofremos muito, nós vivemos muito as situações, nós ficamos muito alegres, depois nós ficamos muito tristes, nós reclamamos muito e por aí vai. Então é tudo extremo. Isso tudo é falta de fé. Tá?
Falta de fé, falta de acreditar. Acreditar no que nós sabemos. Nós sabemos que faz mal tal ação nossa. Nós continuamos agindo da mesma forma. Ah, foi mal, não vou mais fazer isso. Vai fazer de novo. Tudo bem, vai repetir algumas vezes. Mas nós temos tempo e tentar dar o basta. Uma hora a gente consegue. Se não conseguir nessa vida, tentamos bastante, isso é levado em conta. Na próxima, com certeza, nós vamos conseguir. Mas se conseguir nessa vida, ótimo. Ótimo, é tentando. E o que acontece? Fala. Não, pode falar. Só terminar o raciocínio. Nós podemos simplesmente acontecer que nem o André Luiz no livro Nosso Lar. Chegou lá no outro lado e foi operar, né, um tumor, desencarnou na mesa de operação. Chegando lá no outro lado, todo mundo diz, suicida. Somos nós também, né, quando abreviamos a nossa vida, o nosso tempo de vida aqui no planeta. Nós temos, assim, digamos, nós vivemos para reencarnar e durar 84 anos, um exemplo. Mas nós entramos em vários excessos e desencarnamos com 70, com 68, às vezes com 50. E aí? É suicida. É inconsciente para nós espíritas, não é mais inconsciente, não. Foi para o André Luiz que não era espírita. Para nós, não. É isso que nós não estamos querendo entender. Para o André Luiz foi suicida inconsciente. Mas nós sabemos que ele foi inconsciente, então nós já sabemos a verdade. Olha aí, Jesus falando para a gente, eu sou o caminho, a verdade. Está aí a verdade. Só, né? A doutrina só mostrando o que ele nos deixou, falando a verdade. Aliás, é isso aqui. Nós estamos, esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, é o começo do caminho. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é a verdade. E depois nós vamos ver o capítulo 6, o 17 e mais alguns, que é a vida. Cristo Consolador, sede perfeitos. Nós estamos aqui aprendendo o caminho, as aflições. E é o capítulo mais importante do Evangelho, tá? O capítulo 5 é o maior, é o mais longo. Tem 13 comunicações de espíritos evoluídos. Tá? Então, essa parte aqui, Kardec quis caprichar para a gente. E está caprichado. É só a gente prestar atenção no que nós estamos lendo, que o negócio é bem extenso. Alguém fala? Alfredo. Alfredo. Pode falar. Tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? A ciência batiza com vários nomes, mas na realidade é tudo vibracional em desequilíbrio. Né? Exatamente. A mente em desequilíbrio. Aí vai causar o estado vibracional. Vamos lá, Elisa? Fala o que você ia falar. Não, eu ia perguntar se alguém quer falar alguma coisa sobre este assunto. Eu abro o microfone para fazer o comentário. Alguém quer falar? Hortência, quer falar, Hortência? Jô, Carla já foi, né? Marli, Nice, Dona Lourdes, Lourdinha, Cláudia está calada. Não, quero não, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Então tá bom. Legal. Então, quando quiserem falar, por favor, pode até interromper a Frânio. Eu paro. Podem falar. Tá bom? Ok. Só a Elisa que eu não deixo falar, que já fala demais. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
Infelizmente, os pais modernos hoje, lógico que tem bastantes exceções também, graças a Deus, mas uma grande parte dos pais modernos hoje quer fazer todas as vontades do filhinho. E nós sabemos que são espíritos, tá? Tão endividados, tão devedores como nós somos, que precisam realmente de energia, de corrigentes com energia, não é bater, espancar, não, nada disso. Isso já foi em outras épocas, né? É energia mesmo. Ah, tá muito levado. Ó, hoje você não tem computador, não. Me dá teu celular. Tá? Cortar as coisas que eles gostam, dá-lhe a eles limites. Ah, tem pais que não dá limite. Ah, eu apanhei do meu pai, eu fui muito infeliz, eu não vou criar meu filho assim. Ué, mas cria com energia. Cria com energia. Na minha época, a mamãe dava uma olhada para a gente. Lá na rua, a gente já sabia o que ia acontecer quando chegava em casa. E está todo mundo aí inteiro feliz da vida. Precisa ver meus irmãos. Eu tinha um irmão, então, que não é brincadeira, não. Era o dia sim, dia não. E tinha dia sim e dia não também. Entendeu? O bicho não era mole. E ele está lá. O cara mais feliz que eu conheço da vida, acho que é ele. Então, a energia. Os tempos mudaram, mas a energia... E depois aí vem o mandamento, honrar pai e mãe. Ah, meu filho, lógico, não ensinou ele a te honrar, né? Não trabalhou ele para te respeitar. Fica complicado. E uma coisa até interessante, tá? Em uma classe social menos abastada, a gente vê fazer isso por causa da indiferença, tá? Você vê, infelizmente, eu trabalho em alguns locais que eu convivo com algumas, né, perto de comunidade. Os pais estão nem aí para os filhos, né? Nasceram por nascer, não sei por quê. Tudo bem. Mas, poxa, a gente vê também aí debaixo, dentro dos palácios, aí, das mansões, cara, é até chato falar isso, um pouco caso que os pais fazem com a criação dos filhos. Pouca atenção. E depois, o que é que vai ter na mão? Não vai ser boas coisas. Nós vamos estudar no Livro dos Espíritos sobre essa questão da infância. Quem falava, eu apanhava todo dia, para não ficar muito em cima da água. É nisso? Tá vendo? É nisso, não aprendeu, acertei. né? Eu apanhava todos os dias, tinha que... Porque não apanhar muito, subia para não apanhar muito, subia na árvore, ficava lá o dia todo até anoitecer. Eu era muito quietinha. Bom, não aprendeu ainda? Tua mãe devia ser baixinha também, né? Aí não alcançava subir na árvore. Aí... Tá difícil, tá complicado. Então, Afrânio, a gente pode aqui acrescentar a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, que ela está até marcada aqui no meu evangelho. Pode que é assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se viverem a falir no seu desempenho. Se vierem a falir no seu desempenho. Então, é responsável, né? Lê a Casa 83 também, Elisa. 383? Isso aí. Cadê minha caneta? Eu vou ter a caneta interna. 383. É que eu tenho que segurar o livro que o ventilador está fechando. 380. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Não, está lendo errado. Eu estou lendo a 382. Desculpa, 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância?
Ou seja, a criança, por que tem que passar, né, por esse estado de infância? Vamos lá. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Pois bem, nós já falamos várias vezes sobre isso. Dos 0 aos 7 e dos 7 aos 14, os espíritos ainda não estão assim, mais, como é que se fala, mais acessíveis. Suscetíveis de receber as informações. Tá? Por isso que vem depois a aborrecência. Porque depois dos 14, 15 anos, lógico que isso não é ao pé da letra, não, é mais ou menos, né? Ele começa a botar para fora o que ele é, mas o que foi ensinado a ele bate de frente. Ele fica nessa, né, como é que se fala? Fica hein? Órfão de pais vivos. Não, eu estou falando que ele fica nessa. Qual é a palavra, meu Deus? Ele se debate com ele mesmo, que ele tem a tendência, por exemplo, de roubar. Mas, ele fica num conflito, né, Alfrânio? Conflito, isso, a palavra é essa aí. Obrigado, Cláudio. Então, esse conflito é que leva o adolescente a ser aborrecente. Porque ele quer, a tendência dele é aquela, mas os pais foram ali, taxativos, ensinaram legal. Tá? E há um conflito muito grande. Porque durante milênios os caras fizeram aquilo. Agora não, vem alguém, meu amigo, é assim, é assado, é por aqui. E eles vão se consertando. A gente vê que eles se consertam. Né? E nós não estamos vendo a vida passada deles. Mas isso aí também é o que está falando aqui no Evangelho. Como é que a gente não quer sofrer com o filho se nós não fizemos isso com ele, não fomos responsáveis por ele, pela educação deles? Deixamos ele bem à vontade. Até minha fala abriu aqui. Concordam? Conflitos. Isso aí se não houver ensinamento, não há conflito. A tendência volta com toda a força. Fala, Zé. Isso aí a gente tem que aprender com os pais, identificar as tendências das crianças, né? E podar algumas tendências, por mais que seja sofrido para ela hoje, vai ser gratificante para ela amanhã. O problema todo é que a gente enxergar essas nuances, né, esse sentimento, às vezes é profundamente complicado, né? E por isso que hoje existem muitos psicólogos, psiquiatras, né, nesse campo, que fazem essa ajuda mútua com os pais, né? E a minha filha, vocês sabem, tá psicólogo, psiquiatra, tá aí tentando, né? E isso está sendo muito útil para ela, muito gratificante, né? Para chegar a um ponto que a gente não consegue, como pais às vezes, achar essas nuances, né? Achar esse feeling. É difícil, é complicado. Né? Mas a gente está tendo realmente que ir para essas possibilidades da vida aí material, né? Vamos dizer assim, a gente poder situá-las, né? E aprender também com elas. Fran, oi. Eu também acho que muitas das coisas que a gente, como pais, erramos em algumas coisas, talvez também porque a gente não teve aquele apoio infantil. Como criança, os nossos pais não tiveram esse conhecimento, aí passou para a gente, e aí a gente é tipo uma roda, né? Você vai passando. Falta de informações que os nossos pais não tiveram. Né? Agora, como nós estamos mais numa época mais de evolução, acredito que a próxima geração já tenha um conhecimento melhor a respeito disso. Assim espero, né? Deus te ouça. Você vê que no Consolador, né, Manuel fala sobre a mãe, né? Ele é muito prudente na hora que ele fala, né, que a mãe já fez de tudo, né? Deu todos os caminhos, percorreu tudo aquilo que tinha que fazer e tal. E
aquele espírito ele não consegue se modificar, isso não é culpa da mãe. Ele isenta a culpa da mãe, né? Quer dizer, de uma certa forma, você nunca vai isentar a sua culpa, né? Mas, de qualquer forma, é o que ele diz, que tudo aquilo que tem que ser feito, né, com amor, com carinho, com ternura, mas com firmeza, né, com dedicação, né? Certas mães não fazem isso, né? Vocês veem as mães muito hoje, os filhos a Deus dará, né? Eu ia, por exemplo, domingo levar minhas filhas lá no Jardim Botânico, né? E domingo vinha crianças com babá. Domingo. As babás acompanhando as crianças no jardim. Entendeu? Quer dizer, nem domingo as mães poderiam fazer isso. Como o Jorge falou, órfão de pai e mãe. Vivos. Né? Bom, quanto a esse assunto, Zé, os Espíritos nos falam o tempo todo que para Deus a intenção vale muito, né? Exatamente. Quer dizer, quando a mãe... A intenção vale muito, porque até uma pergunta no livro dos Espíritos que eu não estou lembrado também sobre esse assunto. Porque se faz de tudo e o espírito não quer, realmente, né? E digamos que para esse espírito rebelde, causa atuais das aflições. Porque, falando nas nossas, não, porque ele vai sofrer muito, não é pouco não. Vai sofrer muito nessa encarnação, devido à rebeldia dele, né? E os pais vão sofrer por ele. Mas, perante Deus, eles conseguiram. A intenção vale muito perante Deus. Sim, sim, sim. Vamos lá? Ninguém fala nada? Então vamos, Elisa. Eu fechei o microfone porque está muita influência aí. Fechei o microfone. Pensei que o seu Roberto tinha fechado só para se vingar. Não, fechei porque a gente pensa assim, a gente está quietinho em silêncio, mas fica um barulho o tempo todo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem o passado, vou começar de novo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem em si. As mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Bom, aí também tem o caso da nossa experiência de vida, né? Quando nós chegamos já na... Isso eu estou falando para as pessoas mais velhas, não se põe para mim, tá? Novos, não, né? Mas a gente às vezes pensa no que deixou de fazer ou do que fez errado, e pela experiência hoje, não faria. Mas se a gente, muitas das coisas que nós deixamos de fazer ou fizemos errado, se a gente for olhar bem, nós já tínhamos conhecimento na época suficiente para não errar. Tá? Aí a gente deixa se envolver por as coisas, principalmente as coisas do mundo, e aí volta lá atrás, o orgulho, a ambição, etc. Né? Então, quantas coisas, hoje nós já não falamos isso, né? Não estamos ainda na idade de parar para pensar. Não, isso é mais no futuro. Para mim, só daqui uns 40 anos ainda que eu vou pensar nisso. Vamos lá, Elisa. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade
acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Tá vendo só? A vaidade, né? A nossa vaidade. É o que estamos comentando aqui, né? Nós já começamos a pensar sobre isso. E vamos ver. Só que como nós estamos encarnados ainda, há muito tempo para mudar muitas coisas. O que nós fizemos errado, porque o amor, né, cobre a multidão de pecados. Nós podemos não consertar ali, mas podemos agora acertar aqui e tá, esses pontos positivos podem cobrir aqueles negativos que estão lá para trás. Vamos lá, Elisa? Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Espíritos amai-vos e instruí-vos, né? Não adianta só o amai-vos não se instruir. Muitas vezes nós erramos também, justamente até que a Cláudia colocou ainda há pouco, né? Ela colocou o exemplo dos pais que não tinham aquelas informações para nos criar como nós temos hoje. Também tem isso. Mas, então, nós temos que nos instruir, né? Nos encher mesmo de conhecimento. Eu adoro a pergunta 898 do Livro dos Espíritos. 898. 898. Dá uma lidinha nela aí, Elisa. Deixa eu virar Eu adoro aqui. essa pergunta. 8. Virar você ou virar o livro, Elisa? Agora eu fiquei em dúvida. O livro. Ah, bom. Se eu for Você virar fica aqui... de costas pra gente. Não, é só virar a câmera. 8. 898. Já achei. Posso ler? Pode. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo ao futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Oh, que legal. Quer dizer que a gente aqui tem que se preocupar com as coisas morais. Mas conforme Kardec colocou aqui, né, o homem as evitará quando trabalha por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então é útil para a gente aprender tudo o que a gente puder. Não estamos falando só da área de espírita, religiosa, não. A pergunta é essa. Tanto na vida, como ele coloca aqui, as necessidades materiais, as coisas materiais, é útil? Sim, né? Porque, veja bem, quando nós estamos nos esforçando muito para conseguir aprender algo, conseguir algo, nós estamos também treinando um monte de coisas que são muito importantes, a persistência, a disciplina e várias outras coisas que nós vamos aí enquadrar dentro dessa procura de coisas morais, né? E no final vamos ver o que é que eles respondem. Então, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa e se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Por quê? O intelecto já está dilatado. A mente está dilatada. Tem muitas informações e as informações que vão chegando, novas informações quando desencarna, o raciocínio está rápido, tá, né? Em menos de ele está falando, é um exemplo, em menos de uma hora, pode ser que não seja assim, né? Mas tem mais facilidade de aprender. Já acostumou ao esforço do aprendizado. Isso é muito importante para a gente. Continua, Elisa. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos,
todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Exatamente. Aquela questão, e vai voltar, porque o progresso intelectual primeiro, o moral Higiene depois, moral. o que é certo e o que é errado. Né? Saber escolher. Tá? Então, Elisa, o item 5, quer ler ele hoje? Já são 8h29. Eu acho melhor a gente deixar o item 5 para segunda que vem. Certo, gente? Todos concordam? Item 5, semana que vem. Alguém quer comentar algo, falar algo? Alguma dúvida? Alguma sugestão? É essa. Hein? Passou tão rápido nisso. Alguém quer assumir o estudo? Alguém quer ler o estudo? Alguém quer ler o Evangelho no estudo? Amigos, eu vou ter que sair, porque eu vou ter uma outra aula agora. Tá bem. Vai lá, Cláudia. Fica com Deus, tá? Tá ficando estudada, hein? Só estudando. Tá ficando Zé, pode desligar já, tá, Zé? Eu vou desligar. Mas fiquem